Olá! Nós vivemos num mundo de 3 dimensões e não fazemos nem ideia de como seria outros tipos de realidade de universo. E por isso somos céticos a respeito de muita coisa que não conhecemos. Principalmente aquelas questões espirituais, tipo vida após a morte, céu, inferno. Justamente por sermos limitados pelos nossos sentidos e pela percepção que temos da única realidade que conhecemos. As leis de física e química são só alguns dos poucos parâmetros que temos para analisarmos o universo que vivemos. Usamos a ciência conhecida para tentar comprovar fatos que ainda não podemos. Principalmente porque uma geração tem sempre suas próprias crenças e verdades que, de tão absolutas que são, só servem para nos limitar. Verdades que normalmente só mudam quando uma nova geração nasce e alguém se levanta disposto a comprovar que tudo aquilo estava errado. E se isso acontece com questões que podemos criar, medir, reproduzir através de experimentos, imagine questões espirituais, questões sobrenaturais. Questões como vida após a morte, por exemplo, céu, inferno, Deus. Essas questões são sempre uma incógnita para muitos, e mesmo aqueles que dizem crer, geralmente têm lá no fundo alguma duvidazinha. Admita. A história que estou prestes a relatar foi escrita por um escritor húngaro, cujo nome eu desconheço, mas se você souber, por favor, coloque aqui nos comentários. É uma analogia, uma ilustração até bem conhecida, que tenta explicar de maneira lúdica a existência de Deus e de vida após a morte. Conta-se que no ventre de uma mãe haviam 2 bebês que, da maneira deles, podiam conversar entre si. Um perguntou ao outro: "Você acredita em vida após o parto?" O outro então respondeu: "É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui apenas para nos preparar para o que virá mais tarde." "Bobagem", disse o primeiro bebê. "Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria esta?" O segundo disse: "Eu não sei, mas haverá talvez mais luz do que aqui dentro. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas ao invés desse tubo aqui no umbigo. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora." O primeiro retrucou: "Ah, isso é absurdo. Andar é impossível. E comer com a boca? Tá doido? Isso é ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrientes e tudo mais que precisamos. Além disso, esse cordão é muito curto. Como poderíamos sair por aí andando? A vida após o parto está fora de cogitação. Esquece isso." O segundo insistiu: "Bem, eu acho que há alguma coisa assim. E talvez seja diferente do que tem aqui. Talvez a gente não vá precisar mais desse tubo físico." O primeiro contestou: "Ah, bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento." "Bem, eu não sei", disse o segundo, "mas certamente vamos encontrar a mamãe. Eu tenho certeza que ela vai cuidar de nós." O primeiro então respondeu: "Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existisse, então onde ela está agora?" O segundo então disse: "Ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela e é nela que vivemos. Sem ela, este mundo que estamos não existiria." Disse o primeiro: "Bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe." Ao que o segundo respondeu: "Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa lá de cima.
Legal, né? Eu postei essa analogia há exatamente 6 anos atrás e o Facebook me lembrou dela hoje. Eu adorei. Por mais que se questione, que se negue ou que se duvide, Deus é real, acredite. E a sua presença nas nossas vidas é exatamente como a de uma mãe, nos envolvendo no seu ventre. E por mais amorosa que possa ser uma mãe, jamais nenhum humano será capaz de amar da mesma maneira que Deus nos ama. Você é amado. Saiba disso e jamais duvide, mesmo nos momentos de escuridão da sua vida. Nesses momentos, traga sempre à memória essa verdade em forma de esperança para a sua vida. A Bíblia nos encoraja a fazermos exatamente isso, a trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Numa versão contemporânea, Lamentações 3 diz assim: Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli, lembro-me de tudo. E como lembro! O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que lembro, e ao lembrar continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado, seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã, como é grande a tua fidelidade. Eu espero que você aprenda de uma vez por todas que, nas lutas da sua vida, você não está sozinho, não. E por não estar sozinho, você não tem nenhum motivo para temer, pois o próprio Deus está contigo, seu Criador amoroso. E sabe por que o seu amor não tem fim? Porque ele se renova a cada manhã. Sempre que você acordar, olhe lá fora e veja o dia clareando. Então, traga à sua memória o fato de que essa é a única evidência que você precisa para saber que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E, portanto, viva! Decida que será um dia feliz, a despeito de qualquer que seja as circunstâncias. Obrigado! Viva e fique bem! E que Deus te abençoe!